Olá para você que é inscrito no canal Pão do Advento. Voltamos novamente para o estudo da Palavra de Deus, em continuação com a nossa série de estudos sobre o descanso em Cristo. Hoje nós vamos falar sobre um personagem bem interessante da Palavra de Deus. É um personagem que eu tenho um interesse especial nele, assim, sei lá, eu tenho uma admiração especial por ele, porque ele é diferente de todos os outros profetas, né? Eu gosto muito de Moisés, eu gosto muito de Daniel também, né? Cada profeta tem suas particularidades ali, mas esse profeta ele é muito interessante porque Moisés, por exemplo, quando foi chamado, ele procurou ali tentar escapar da responsabilidade dele, dizendo que ele não era pesado em língua, não sei o quê, e Deus fala com ele assim para ele não se preocupar, porque se ele não queria falar, então o irmão dele falaria por ele, né? Arão falaria por ele. Depois a gente vê que no decorrer da história, Moisés ele toma a liderança de vez ali, né? Arão nem fala mais por ele. Só que a gente vê esse tipo de atitude da parte de alguns homens, né? Quando são chamados por Deus. Agora, esse profeta aqui, ele é interessante porque ele se revolta contra Deus. Ele fica revoltado, mas fica muito revoltado mesmo. É o profeta Jonas. O profeta Jonas ele recebeu uma missão, uma incumbência muito pesada, assim como todas as incumbências que a gente vê na palavra de Deus que recaem sobre os profetas, né? Mas a dele era pesadinha, muito perigosa. Deus convidou Jonas, né? Chamou Jonas, né? Não foi exatamente um convite. Deus exigiu que Jonas fosse até Nínive, a capital da Síria, que era o maior império naquela época, na época dele. E os assírios, eles eram muito conhecidos por causa da sua violência. Eles eram extremamente violentos. Então eu vou colocar um card aqui no canal, aqui no topo aqui. Vocês podem clicar aí e assistir depois o vídeo, onde a gente fala sobre a Síria, né? Nós temos um vídeo aqui, em uma das lições Costa Batina, nós falamos sobre a Síria e sobre a forma como eles agiam, né? Então, os assírios eles eram muito violentos, os reis, né, torturavam aquelas pessoas que eram presas por eles, arrancavam os olhos dos outros reis, né? Faziam coisas, crueldades, eles arrancavam a pele, matavam uma pessoa arrancando a pele dela. Então, essa e outras coisas mais. Então, eles eram impiedosos, eles eram na sua forma de dominação, eles eram impiedosos. E quando eles invadiam um território, eles procuravam destruir a identidade cultural, a identidade nacional daquele povo. O que eles faziam? Pegavam o povo e mandavam para outros lugares. E a Síria, por exemplo, na história do povo de Israel, ela vai ser a nação que vai dar fim a Israel. O povo de Deus estava dividido entre Israel e Judá. Então o reino do norte era Israel, e por causa da corrupção do povo de Israel, Deus enviou a Síria, se utilizou da Síria para acabar de vez com Israel. Israel deixou de existir. Aí o que a Síria fez? Pegou os sobreviventes ali de Israel e dispersaram pelas nações, né? Mandaram para outros lugares e mandou gente de fora para habitar em Israel, né? Essa turma que foi morar ali ficou conhecido como os samaritanos. Por isso que o povo judeu detestava. Lá na frente eles vão detestar os samaritanos, porque houve ali uma mistura desse povo de fora com alguns sobreviventes que ainda ficaram na terra. Não eram todos que eram tirados ali, ficavam alguns, né? Mas os reis da Síria procuravam fazer isso para acabar com esse senso de nacionalidade que eles tinham, porque isso poderia gerar problemas. Eles sabiam que isso poderia ser um problema para eles depois. Então eles acabavam com isso, acabavam de vez. Eles eram cruéis demais, cruéis demais. E aí Deus aparece para o profeta Jonas, que já havia trabalhado para ele como profeta, já tinha feito, né, outros trabalhos para ele. A gente encontra no livro de Reis a menção ao profeta Jonas ali. E aqui nessa história, Jonas ele é chamado para ir até Nínive. Olha o que o texto declara. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém,
Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Olha só, olha como esse profeta é interessante, né? Deus chama, ele já havia trabalhado para Deus, era um profeta fiel a Deus. Deus agora chama Jonas para essa missão, ir até Nínive, a grande cidade, a capital da Assíria, pede para que ele vá a Nínive para clamar contra ela, para dizer que ela ia ser destruída. E chegou o momento dos juízos caírem sobre Nínive. E o profeta se levanta, Deus fala assim, ó, levanta e vai para Nínive. E o profeta levanta, mas ele não vai para Nínive, ele vai para o sentido contrário. Nínive era para lá, ele foi para cá. Ele foi no sentido totalmente contrário, foi para Tarsis. Ele desceu, foi se dirigiu ao mar no Mediterrâneo ali, foi embora. Ele pegou o navio e foi embora para Tarsis. Ele foi para bem longe, ele queria ir para bem longe, ele não queria cumprir essa missão de jeito nenhum. Então, quais os motivos? Um dos motivos é que ele corria perigo de vida. Então, e outra, ele detestava também os assírios, né? O povo judeu, a nação do povo judeu, detestava os assírios por conta da sua violência, dos seus ataques contínuos contra o próprio Israel e Judá. Então, eles não tinham não tinham essa amizade, não tinham nenhum carisma por essa nação. Isso seria mais um motivo até para Jonas se animar, né, já que ele queria que não gostava dos assírios, e Deus estava falando que ia trazer juízo sobre eles, era mais um motivo para ele se animar para ir para lá. Né? Mas só que a gente vai ver que ele conhecia, Jonas conhecia Deus, Jonas sabia quem Deus era. A gente vai entender lá na frente por que Jonas não foi para lá. Por que ele não foi para lá? Então, ele foi pegou o navio para ir para Tarsis, só que aí veio uma tempestade. Eles estavam no meio do mar, veio aquela tempestade, o mar se tornou revolto, e os tripulantes do navio, que eram homens de culturas, de nações diferentes, são ali todos pagãos, adoradores de outros deuses, eles ficaram muito aterrorizados porque eles perceberam que o navio ia naufragar. Eles iam morrer ali no oceano. E eles começaram a pensar, por que isso está acontecendo? E aí eles falaram assim, olha, cada um aqui dentro ora para o seu Deus, para a sua divindade, para que ele possa agir aqui para nos salvar, né? E aí quando foram procurar Jonas estava lá, ele estava dentro do barco, estava lá embaixo, né? Ele procurou o lugar, ele não só fugiu da presença de Deus, mas ele dentro do barco ele procurou o lugar mais escondido. Ele procurou se esconder totalmente de Deus. E aí ele foi encontrado pelos tripulantes ali e perguntaram para ele, assim, o que está acontecendo? O sono afetou você? Você não está vendo que a gente está aqui, né, quase morrendo? E aí Jonas desperta e ele fala assim, olha, o que você fez? Né? Conversa com seu Deus aí. Eles lançaram sortes, fizeram um sorteio lá para saber se havia alguém responsável por aquela crise, e a sorte caiu sobre Jonas. E aí Jonas teve que contar. Ele falou para ele assim, olha, o motivo sou eu mesmo, né? Deus mandou eu fazer uma coisa, eu fiz outra. E aí eles perguntam, qual é a solução que você dá? A solução é me jogar no mar. Ele me disse, será que era só essa a solução? Olha, Jonas ainda procurava fugir da missão. Ele poderia ter dito assim, olha, eu mudei de ideia, eu vou voltar e vou cumprir a missão que Deus me deu. E aí Deus pouparia toda a embarcação com Jonas, mas não, Jonas, ele fala assim, não, me joga no mar, ele quer morrer, ele resolveria o problema da tripulação, né? Não seria culpado pelo fim da tripulação e ficaria livre da sua missão. E aí, olha só a natureza de Jonas, a natureza inquieta, intempestiva de Jonas, e a natureza dos pagãos do barco. Eles tentaram encontrar uma outra forma de escapar. Eles não queriam jogar Jonas no mar. Eles não tinham essa natureza. Só que, infelizmente, a coisa piorava, só piorava, né? Eles não conseguiam resolver e eles chegaram com os olhos, infelizmente, a gente vai ter que fazer isso. Eles, com muito pesar no coração, eles lançaram Jonas no mar. E ao ser lançado ao mar, né, e acontece, né, aquilo que sempre vem à mente quando a gente fala de Jonas, a história do peixe. Vem o peixe, um peixe gigante,
e engole Jonas. Então nós não sabemos que peixe é esse, pode ser uma baleia, sei lá, um tubarão-baleia, que é um dos peixes enormes, pode ser um peixe que a gente nem sabe, que nem exista mais. Pode ser um peixe que Deus criou para essa ocasião, ele não sabe. Essa não é a questão. A questão é que o peixe engoliu Jonas. Engoliu Jonas. Deus não deixou que Jonas morresse nas profundezas do mar. Ele queria fugir para as profundezas do mar, mas Deus não deixou. Deus deu um jeito de, mesmo lá no fundo do mar, para onde ele fugiu, ele ainda pensasse, refletisse sobre sua situação. E lá dentro do peixe, ele é engolido pelo peixe, mas não é digerido, ele não é mastigado, ele fica vivo lá dentro do peixe, e ele reflete, e ele faz uma oração. Nós temos uma oração de Jonas dentro do ventre do peixe. E ali na oração dele, ele lembra-se, ele apela para o santuário, ele deseja, surgiu agora no coração dele o desejo de rever o santuário, de estar ali presente no santuário. Esse não era só um desejo de cultuar a Deus, mas o desejo de estar perto de Deus. Então, o profeta inquieto agora encontrou ali nas profundezas, ali no pior momento da sua vida, um momento de calma. E nesse momento de calma ele encontra descanso. Lembra que a lição aqui está falando sobre descanso. Jonas foi chamado para uma missão. Ele descumpriu a missão e isso não trouxe conforto para a sua alma. Isso é uma lição para nós. Quando Deus pede que nós façamos tal coisa, às vezes nós fugimos. E a gente pensa que fugindo a gente vai encontrar ali descanso, a gente vai ficar livre daquela situação, mas não fica. Não fica. Isso não traz descanso, não traz conforto. Isso nos traz mais apreensão, nos traz aquele peso na consciência. E a coisa que a gente, se tem uma coisa que a gente não vai ter é paz. A gente não tem paz. A gente não tem paz não é porque Deus lança a gente no meio da tormenta do oceano, como aconteceu com Jonas. Não é por isso, não. A tormenta é aqui dentro, é no coração. Olha, Jonas, antes do mar estar ali revolto, ele já estava atormentado, ele foi se esconder no fundo do barco, do navio, e foi dormir, porque dormindo a gente esquece, a gente foge das coisas. Então ele estava fugindo, tentando fugir ao máximo, mas não tem jeito, não tem como fugir de Deus, viu? Não tem como fugir de Deus, ele não conseguiu. E aí o jeito foi se render, e ele se rendeu. E aí durante 3 dias no ventre do animal marinho, ele encontrou descanso. E aí, quando Deus viu isso, Deus fez com que o animal o levasse até a praia e o lançasse ali. E dali ele foi e caminhou para Nínive. A gente não sabe em que praia que ele foi parar, mas dali de onde ele foi colocado, ele foi para a cidade de Nínive. E chegando em Nínive, ele cumpriu a missão dele. Chegou, entrou em Nínive. Nínive é uma cidade, e a gente lê no texto, a gente vê, a história é tão rápida. O livro de Jonas é tão pequeno, né? Mas a cidade de Nínive assim, era tão grande que você demorava 3 dias para atravessar ela. Imagina você andando 3 dias para você atravessar uma cidade inteira. Era uma cidade grande, uma cidade muito bem fortificada. E ele entrou na cidade já pregando a sua destruição, a destruição da cidade de Nínive. O povo ouviu. E aí vem a grande surpresa da história. O povo ouviu e acreditou. Que eles poderiam falar, mas que louco é esse, né? Prendam esse homem. Mas ele não foi preso, ele não foi agredido, não aconteceu nada com ele. O povo ouviu. Né? De certa forma, a fama dos profetas de Israel, e talvez a própria fama de Jonas, porque ele já era profeta lá em Israel, a fama havia chegado ao povo de Nínive. Nínive sabia quem era Israel, sabia das histórias que se passavam com o povo, e o interessante é que Deus tinha interesse na cidade. O profeta então prega e a mensagem chega até o rei. Aí o rei fala o seguinte, não, isso não pode acontecer. Quem sabe, se nós nos arrependermos, né? Quem sabe se a gente não apelarmos, não orarmos, não clamarmos para esse Deus, ele não nos escuta e se arrepende e volta atrás e deixa que a gente viva. Olha só, é uma coisa impressionante acontecer isso com o rei, né? Porque os reis são muito orgulhosos. E a gente vê que nesse momento, com a pregação daquele único homem, não foi nem uma multidão lá, o povo todo entrou na cidade, não, era um único homem. E ele escuta os apelos, as advertências de Jonas e se converte. E aí ele decreta para que
toda a cidade jejue, a cidade inteira, inclusive os animais, até os animais, né? Essa era a forma das nações naquela época expressarem o arrependimento, né? Então o rei falou assim que eles tinham que se sujar nas cinzas, né? Tinham que sujar as suas roupas com as cinzas, tinham que se humilhar, aquilo era um sinal de humilhação. Eles estavam se humilhando perante o Deus de uma outra nação, o Deus de Israel. Isso para uma nação era uma coisa muito pesada, porque cada nação, a glória de cada nação, era o culto à sua própria divindade. Quando eles eram vitoriosos diante dos outros povos, a vitória não vinha deles. Eles estavam dizendo assim, olha, a vitória veio por causa do meu Deus. E ele estava declarando, e quando isso acontecia, ele estava falando, o meu Deus é maior que o seu. E agora a humilhação era tão grande, eles se colocam numa situação onde eles reconhecem o Deus de Israel como verdadeiro, em detrimento aos seus próprios deuses. Então a religião do povo de Deus estava sendo exaltada ali. Deus estava sendo exaltado. E aí acontece aquilo que a gente pode dizer assim que é o mais impressionante, mas no fundo é o propósito de Deus, né? Olha esse texto aqui no Novo Testamento, que Jesus declara, depois que eles passaram ali pela cidade dos samaritanos, os samaritanos não quiseram dar um pernoite para Jesus e seus discípulos, porque eles estavam indo para Jerusalém. E aí o João, ele fala assim, olha, vamos descer fogo aqui e destruir os samaritanos. E Jesus fala assim, não vai fazer nada disso. Vocês não sabem de que espírito vocês são, viu? Deus deu uma repreensão para João, na verdade. João e o irmão dele. E aí Jesus declara isso. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. O propósito de Deus sempre foi salvar os homens. Esse é o descanso pleno, a salvação. E Nínive precisava ser salva e não destruída. Então Deus agora, aquela mensagem de destruição, ela era condicional. Mas o profeta ficou chateado, porque Deus se arrependeu. E Deus se arrependeu uma figura de linguagem, viu? Deus não se arrepende que nem a gente. Deus ele se arrependeu de pretender destruir Nínive, porque o povo se arrependeu. O povo se arrependeu de fato, e eles clamaram ao Senhor, e Deus ouviu, e Nínive não foi destruída. E Jonas ficou enfurecido. Isso aqui é interessante, olha só. Jonas agora ficou enfurecido, o problema voltou. Né? O homem que tinha encontrado descanso agora de novo estava inquieto, estava transtornado. Ele se revoltou e saiu da cidade. Falou assim, olha, com que cara que eu vou entrar agora? Vão achar que eu sou um profeta falso. Essa era a preocupação, porque Jonas ele fala assim, olha, eu sabia que isso ia acontecer. Porque Deus fala que vai destruir, mas depois não destrói. Deus se arrepende, porque ele é muito misericordioso, ele é muito bondoso, ele é um Deus bom. Jonas sabia que a natureza de Deus era essa, Deus não tem prazer na destruição. Ele já imaginava, ele vai mandar o destruir e depois vai mudar de ideia. E aí quem vai ficar com a cara no chão sou eu, porque todos vão rir de mim, todos vão achar que eu sou um falso profeta, né? Vão achar que eu sou o rejeitado, né? E eles agora que são os escolhidos. Então, essas coisas todas do orgulho humano passavam pela cabeça de Jonas, e Jonas foi lá para fora da cidade para ver, e fez uma barraca lá no meio do nada lá, para ver o que Deus ia fazer com a cidade. E o que Deus fez? Deus não destruiu a cidade, né? Ele ainda tinha uma esperançazinha de que mudasse a situação, que Deus ainda fosse destruir a cidade, mas isso não aconteceu. Deus não destruiu. E aí Deus agora faz o seguinte, Deus faz crescer uma planta, uma boboreira, e essa planta, né, o lugar onde Jonas estava era muito quente. Então a planta cresceu a ponto de fazer uma sombra, e Jonas ficou muito contente com aquela boboreira ali que Deus fez crescer. Ele não plantou a boboreira, ele não fez nada. Deus fez um milagre ali, a boboreira apareceu, cresceu e serviu de sombra, né? Fez sombra para Jonas. E aí Jonas ficou muito contente, mas aí no dia seguinte Deus manda um bicho, né? Uma praga, que destrói a planta morre. E aí Jonas agora fica nervoso de novo. Jonas fica bravo de novo. Olha o temperamento desse profeta. E aí Deus tem uma conversa com ele. Deus tem uma conversa com Jonas. Ele fala, e disse o Senhor, tivestes tu compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer,
que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Jonas 4, 10 a 11. Então Deus fala assim, olha, você está com compaixão da buboreira, você nem fez nada por ela, você nem tinha um laço afetivo, você não tinha nenhum compromisso real com ela, fui eu que criei, é minha. E você tem compaixão dela e eu não vou ter, você que não tem nada a ver com ela, eu que tenho a ver com Nínive, porque são meus filhos, porque Deus é o criador de todos, né? Nínive não surgiu do nada, nenhum povo, nenhuma nação da terra surgiu do nada. Tudo foi criado por Deus, são os filhos de Deus, pela criação. E Deus queria agora tornar os ninivitas filhos seus pela redenção, filhos de fato, herdeiros da promessa também. Ele que a mesma promessa que foi dada para o povo de Israel, que traz o descanso e paz para o povo de Israel, deveria ser transmitida para outras nações. E essa era a missão do profeta. O profeta não quis cumprir essa missão, porque ele sabia que Deus, o propósito de Deus sempre é esse: salvar. Salvar. Quando ele manda uma advertência para uma nação inimiga, a intenção dele não é destruir, não é porque ele odeia a nação inimiga, era salvar. Quando Deus mandou aquelas pragas para o Egito, a intenção de Deus era salvar o Egito. Faraó e o Egito inteiro. Era para Faraó e o Egito todo ir lá para o deserto, para o Monte Sinai, para adorar ali a Deus. Esse era o propósito de Deus. Não era só tirar o povo de Israel do Egito, era tirar o Egito do Egito. Era todo o Egito, era salvar a nação toda. Mas, infelizmente, com o Egito não aconteceu. Com alguns egípcios, sim. Mas Nínive não. Nínive se converteu. Interessante que na história, quando você estuda a história, né, a história de Nínive, da Síria, há um momento na história dos ninivitas, na história, eu digo na história bíblica, viu? Estou falando na história mundial. Quando você estuda, a arqueologia comprova essas questões aí, de que houve um momento na história dos ninivitas que eles adoraram um Deus único. Então, é um momento meio obscuro ali na história, não tem muitos detalhes, mas foi um curto período onde o povo, né, o rei, estabeleceu ali, ordenou a adoração a um Deus único, identificado com a divindade deles, né? Então a gente entende isso, a gente entende que houve, né? Eles não tinham todo o conhecimento. Pode ver que o texto no final aqui é declarado, né? Deus fala assim: olha, é um povo que não sabe discernir, né, a sua mão direita da esquerda. Eles não tinham conhecimento, então eles procuraram adorar a Deus, esse Deus único, da forma como eles achavam que era apropriada. Então eles cultuaram a Deus durante um curto período, depois o culto a outros deuses voltou novamente. E a gente sabe que o final de Nínive, pela própria Bíblia, é um final trágico também, porque eles serão subvertidos depois. A grande nação que virá depois dos assírios é a grande nação da Babilônia. Então, isso aí a história do povo de Israel vai sempre contando também a história de outras nações poderosas que viveram ao redor. E o propósito de Deus com todas elas era a salvação. Então, o que nós aprendemos disso aí? Eu e você, nós dois, né? Eu, você que está assistindo o vídeo aí, nós fomos chamados, como Jonas foi chamado, para uma missão. Nós temos a missão de levar a mensagem para esses povos, para todas as pessoas que estão ao nosso redor. Uma mensagem de advertência, uma mensagem de juízo, mas uma mensagem também de amor. É um juízo. O juízo deve ser entendido como uma expressão do amor de Deus, porque a intenção de Deus no juízo é salvar. O juízo é para salvar. O trabalho de Deus, a morte de Jesus na cruz, a missão era salvar. Jesus declara assim: a minha missão não é destruir. O Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. A intenção de Deus é a salvação de todos, da minha, da sua e dos outros. Então ele nos converteu, ele nos chamou para sermos seus missionários e levar a mesma mensagem, a mensagem que chegou até nós, que nos salvou, nós devemos levar para outros. Nós não podemos ser como Jonas e entrar no barco e fugir em outra direção. E além de estar no barco, ainda dormir para esquecer dos problemas, para esquecer de tudo. Não adianta, porque Deus vai atrás. Se Jonas tivesse persistido nessa sua arrogância, né, nesse seu propósito, ele é quem acabaria tendo o fim que os ninivitas não tiveram naquele momento. Infelizmente, ele seria destruído.
O propósito de Deus na história de Jonas aqui não é salvar apenas Nínive, é salvar o próprio profeta. E quando Deus nos chama para pregar o Evangelho, a intenção dele não é salvar apenas outros, é nos salvar também. Porque a pregação do Evangelho nos mantém firmes no Evangelho. Esse deve ser o propósito da minha vida e deve ser o propósito na sua vida também. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Até a próxima semana. Tchau.